Salve, salve galera! Professor Walter Cunha na área, trazendo mais um curso aqui no Gran Cursos Online para você, tá? Curso agora vai ser sobre gestão organizacional. E aí, parênteses aí, TI. Por que parênteses, Walter? Porque é um curso de gestão organizacional que ele vai servir, né, para praticamente todo mundo. Obviamente, eu vou dar alguns exemplos, né, para o pessoal de TI. Porque o que acontece? Às vezes essa ementa ela cai tanto dentro, né, da ementa de TI quanto fora na ementa geral. Mas, obviamente, ela acaba se misturando com alguns tópicos de TI, mas o que a gente faz aqui, pessoal, vai fazer aqui agora, também serve para o pessoal geral, tá? É até bom que ele também entende aí um pouquinho do lado da TI. Vocês vão ver que muitas coisas que eu vou falar aqui é de caráter geral e eu vou dar só uma ênfasezinha, né, para a TI, para que você possa fazer essa adaptação. Mas a gente vai apresentar a ementa aqui para vocês. Vocês vão ver que ela tem coisas que são de coisa geral e no meio tem umas coisinhas de TI para garantir, né, que a gente está voltado ali para TI. Então, recado, é para TI? É para o geral? Também. Beleza? Então aqui eu resolvi chamar esse curso de gestão organizacional, mas é porque também poderia chamar de processos organizacionais. Mas como vocês vão ver com a ementa, ela fala tanto de processos quanto uma parte mais geral que não se envolve com processo, o que gera o quê? A gestão. Então, o nome é gestão organizacional, mas a gente vai apresentar já já a nossa ementa, tá? Beleza? Então, vamos lá. Aí o bonitão, né? Professor Walter Cunha, natural de Fortaleza, Ceará. Eu sou auditor federal, né, de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, né, o Ministério da Transparência. Tecnologia da Informação, entrei em 2009, né? Minha origem na parte de tecnologia da informação, né? Porém, né, agora eu sou, né, da parte de governança, né? Minha vida agora é essa parte de governança, de framework, etc. Obviamente mantenho, né, meu sangue de TI, tá? Eu sou graduado em engenharia eletrônica lá pelo ITA, né, de 2009, né? Então eu saio da eletrônica, entro na parte de redes, começo na parte de gestão, né, de TI e acabo na gestão corporativa geral da organização. Uma coisa que foi um divisor de água na minha vida, né? Eu tinha uma mente muito operacional, não me arrependo disso, sou operacional hoje, até hoje, mas um treinamento que me abriu um pouco os olhos, né? Foi a parte de gestão de projetos aí, né? Da FGV, tá? Então eu fiz essa parte de gestão de projetos, eu saí, né, dessa parte mais operacional e acabei indo, né, para a parte de governança, tá? Então, voltando aqui, né? Isso aqui é o meu resumo. Então, assim, você vai ver que eu tenho tanto essa pegada de TI, né, pelo histórico, né, gosto muito, né, de escovar bit, mas aí ao longo do tempo, e aí como acontece, né, principalmente quando você vai ficando mais velho na organização, né, você acaba sendo reconhecido, tendo maior destaque, você acaba, né, indo também para a área, né, gerencial. E eu me dei bem também nessa parte gerencial, gosto, né, eu acho que não dá para fazer mais nada, né, sem você organizar as pessoas, sem ter o ser humano, sem ter os processos, tá? Então eu tenho esse perfil meio híbrido mesmo. Então tenho propriedade para falar tanto de TI quanto para falar da parte de governança, né? Beleza? E do que a gente vai falar nesse curso, né? A gente vai falar sobre essa ementa aí, ó. Estrutura organizacional e responsabilidades da TI, tá? Ou seja, ele fala estrutura organizacional todo, né? Mas aí ele fala também estrutura organizacional e responsabilidades de quem? Da TI. Mas ao falar da TI, pessoal, a TI é um setor como qualquer outro, né? Quando eu falar de algumas responsabilidades, óbvio, existem algumas especificidades da TI, mas a estrutura organizacional e responsabilidade tem em todo o setor. Responsabilidades e papéis, aí ele bota da TI. Segregação de função é mesmo em todo canto, mas a gente vai dar uma ênfase na TI. Controle de segregação de funções, né, que é referente, né, ao anterior, né? Processos de definição. Ó, processo de definição, nem fala que é TI, ó, processos de definição, implantação e gestão de políticas organizacionais. Cadê TI aqui? Não tem, é geral. Como é que eu faço isso, né? Práticas de gestão da TI. Gestão de pessoal, né? Aí ele não fala aqui da TI, mas logo depois ele emenda, ó, terceirização da TI. Mas, pessoal, terceirização é terceirização. A TI vai ter uma especificidade, a gente vai tratar.
Gestão de mudanças organizacionais, ó, ele não fala da TI, né? Então essa aqui é uma ementa, né, que tudo em todo canto é assim, no setor público também, e em editais é pior ainda, né? Você publica, né, principalmente os órgãos maiores publica, né, uma ementa como essa, né? E aos órgãos menores, né, até mesmo do mesmo tema, ou até mesmo nem sendo do mesmo tema, ele vai lá dar o famoso o quê? Copy e paste, tá? Então essa ementa, né, que foi nos encomendada aqui pelo Gran Cursos Online, tem uma honra aqui de ter sido convidado para poder participar, vou tratar disso com vocês. A sequência não vai ser essa que está aqui, né? A gente vai tratar de tudo, mas a gente vai fazer a nossa sequência, né, para ter uma lógica, né, para ser melhor, para ser mais didático para vocês, beleza? Então a gente vai começar, né, com a parte, né, de terceirização da TI. Tá? Então vamos lá. Terceirização. Né? Então, pessoal, voltando aqui para mim, primeira coisa, né, se desarme. Né? Se desarma, respira fundo, né? Respira fundo. Esse é um tema que gera uma polêmica, na minha opinião, em boa parte, não em toda, mas em boa parte desnecessária, tá? E lembre-se, né, eu estou aqui para passar uma mensagem, não estou aqui para dar a minha opinião pessoal, tá? Mesmo quando eu dou, eu explicito durante o vídeo que eu estou dando, e quando eu dou, eu procuro fugir de polêmicas, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui para defender a terceirização, eu não estou aqui para atacar a terceirização, eu estou aqui para analisar a terceirização junto com vocês e dizer como que ela cai em concurso. Porque eu não concordo tanto com aquela pessoa que diz que tem que terceirizar tudo e também não concordo com aquela pessoa que diz que não tem que terceirizar nada. Para mim, ele é um processo como outro qualquer, obviamente envolve impacto em determinadas pessoas, mas ele é um processo, eu preciso analisá-lo. Eu sei que tem terceirizações boas que devem ser feitas, a gente vai ver que existe um comando legal e não independe, né, das últimas turbulências que ocorreram no nosso país. Eu vou mostrar um comando que é de 1967, né, lá atrás, né, lá na ditadura militar. Tem nada a ver, né, com esse momento turbulento que a gente vive agora, né, que tudo é sim ou não, tudo é vermelho ou é azul. Tem nada a ver, então se desarme. Eu estou dando esse conselho para que você possa aproveitar esse curso da melhor forma possível, para que você não me julgue como um levantador de bandeira de terceirização e aí prejudique o seu andamento, e principalmente para que você não se prejudique na hora da prova. Por quê? Lá na hora da prova o cara vai colocar assim, ó, cite os benefícios da terceirização, principalmente ali na prova discursiva. Você chega, né, com esse viés, né, e o cara te dá um comando direto, que você diga os benefícios, você enche, né, o seu texto lá de malefícios, né? Você vai se prejudicar, né, talvez tomar até uma fuga ao tema, né? Não sei se é isso que você quer, entendeu? Então, desarma, beleza? Então vamos analisar de uma forma fria, né, a parte de terceirização. E agora a terceirização de TI. E aí, como é de TI, né? Tá traindo o movimento, né? Pô, tu quer que o TI seja terceirizado? Não, pessoal, a gente vai analisar aqui de forma fria, beleza? Tá dado o recado, vamos lá. Olha isso aqui, ó. Decreto-lei, bicho. Decreto-lei 200 de 67, cara. Então, assim, não tem nada a ver, né, com o que aconteceu aí dos anos 2000 para cá, né? Ou até antes, né, ali 1996 e etc. Se você quiser pegar desde na época do fim da ditadura, em 1985, seja lá, isso é de 67, galera. Vamos analisar o que ele está dizendo aí, ó. A execução das atividades da administração federal, ele não fala poderá, ele fala deverá ser amplamente descentralizada. Aí você pode dizer, Walter, mas descentralizada não quer dizer terceirizada. Beleza, vamos lá. 7º parágrafo. Para melhor desincumbir-se das tarefas, que tarefas são essas? Planejamento, coordenação, supervisão e controle, e com o objetivo, olha o que ele escreveu aqui, ó, em 67, ó, impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa. Pessoal, se isso aqui não for terceirização, eu não sei mais o que é não.
Agora vejam que sempre que ele fala algum adjetivo. Qual adjetivo? Desmesurado. Não, ele não está falando de estado mínimo, estado máximo. Não, ele está falando o seguinte, ó. Desmesurado é aquilo que não é adequado, tá? E aí, se é maior ou menor, é relativo. Agora ele está falando o seguinte, ó, aquilo ali não é necessário, tá? A administração, aí continuando, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo sempre que possível à execução indireta mediante contrato. Bicho, isso aqui é terceirização. Desde que exista na área iniciativa privada suficiente, desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos. Pessoal, veja que ele fala assim, ó, se houver, faça. Se houver alguém da iniciativa privada capaz de fazer aquilo lá, que não envolvam aquela reserva técnica que eu citei lá em cima, controle, né, planejamento, coordenação, né, você tem que fazer. Parágrafo 8º, a aplicação desse critério está condicionada, em qualquer caso, aos ditames de, tem que ser do interesse público e segurança nacional. Esse aqui é o Decreto-Lei 200. Voltando aqui. Cara, em 1967, Decreto-Lei 200, eles já estavam preocupados com o crescimento do Estado. Mais uma vez, não é Estado máximo, não é Estado mínimo. É o Estado inadequado. E aí o que é adequado ou não é outra história. O que é inadequado tem que sair, né? Então, lá em 67, então começa aí a história. Vai tomar um decreto, não sei o que, tá aqui, tá escrito, tá recepcionado e a gente ainda tem que se pautar por ele. Lembrando que é desmesurado. Aí tem que se analisar, né, o que é desmesurado ou não. Tem que obedecer ao interesse público, porque o interesse público ele é manifestado por meio da sociedade. Então não é de qualquer jeito. Obedece ao interesse público? Sim, então vamos fazer. Se não obedece, então não vamos fazer. Não é determinada corrente ou não, não. Faz ou não faz. Desmesurado, desmesurado. Adequado ou não adequado. Beleza? Segurança nacional. Vai ferir de alguma forma, né, comprovada e documentada, a segurança nacional? Não faz. Não faz. Beleza? Não vai ferir? Faz. É simples. Faz ou não faz? Beleza? Continuando. Ó aqui, ó. Decreto 2271/97, né? Já demos um salto aí, né? De 30 anos. 30 anos depois, ó. 30 anos. Artigo 1, né? Parágrafo 1 e 2, incisos 1 e 2, né? No âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, poderão, aqui já não disse deverão, né? Diz poderão, né? Ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, aquilo que não é core, aquilo que não é do core. E o core também é relativo à medida que o tempo passa, né? Instrumentais, complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão, ou seja, não posso terceirizar o fim. Mas agora com a lei da terceirização, etc. Pessoal, existe, né, uma divergência, aí volta aqui comigo, né? Existe uma divergência aí, e muita gente, né, fez terrorismo, etc. As pessoas com as quais eu confio, né, grandes mestres, né, do direito administrativo, do direito constitucional, não é o especialista lá do Facebook, fala que isso não atinge os órgãos, principalmente os de Estado. Não teria como atingir. Então eu não posso terceirizar uma atividade fim de um órgão de Estado, cuja competência tem que ser do Estado. Exemplo, Valdo, poder de polícia. Eu não posso terceirizar o poder de polícia, porque só quem tem poder de polícia é o Estado. Não é só aquela polícia repressiva ou judiciária. Um fiscal não pode ser terceirizado. Só quem tem o poder coercitivo, no caso, é o Estado, monopólio do poder, monopólio. Tá bom? Beleza? Óbvio, fica aí os professores, né, de Direito Constitucional e Administrativo para revisar a minha fala. Mas eu estou reproduzindo aquilo que eu estudei com os mestres, né? E é o que eu tenho visto até hoje. Então, mesmo com a lei de terceirização,
isso não se aplicaria, né? De terceirização não se aplicaria, né, à parte da administração pública nas carreiras de Estado, né? Naquilo que é de competência exclusiva do Estado. Né? Parágrafo 2º. Não poderá ser objeto de execução indireta, aqui é não, né? As atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal. Em contrário, quando se tratar de cargo extinto, total ou parcial. Ah, Walter, tá aí, né? Tá aí a pegadinha do malandro, né? Ó, sempre tem uma pegadinha, né? Eles, né? O famoso eles. Eles querem, né? Beleza, pessoal, vamos entrar, né? Mas, obviamente, se aquele órgão, né? Aquela entidade for declarada extinta, né? Por alguém que teve a competência letiva, né? Vai ser extinto. Mas os órgãos cuja reserva do Estado não vão ser extintos, né? Então, agora, resta saber, aquela entidade, né, autárquica, fundacional, ela ainda é interessante? Aí uma discussão política, filosófica, etc. O resultado disso que é o que me interessa. Não é mais. Declara-se extinção, aquilo vai ser terceirizado. Ainda é. Não há, então, que se falar em terceirização ou quarteirização ou coisa que o valha. Beleza? Então, a gente estava ali nas 67, pulou aí para 97, né? E aí a gente continua. Beleza, Walter, qual que é o resumo dessa parada aí todinha? Vamos lá. Terceirização é regra. É regra. Repassar ao mercado, terceirizar a execução. Regra para quem? Para tarefas acessórias e complementares. A gente está falando de cargos públicos, tá, pessoal? Públicos. Não estou falando de coisa privada, tá? Que seja possível e viável. Então, possível e viável, né, pessoal? É regra, tá bom? A volta duvido. Volta lá, nas duas transparências anteriores, e veja lá os decretos, beleza? Mas resumindo, né? Motivação. Qual é a motivação para fazer isso? Eu preciso ter foco. Ter foco. Aonde? Nas competências indelegáveis. Quais sejam? Planejamento, coordenação, supervisão, controle. Ah, Walter, mas eu contrato consultores, né, para fazer planejamento. Eles não fazem planejamento, pessoal. Eles auxiliam no planejamento. Mesmo que eles executem, quem vai aprovar, quem vai ter competência sobre aquele objeto é quem assina, né? Então, voltando aqui na câmera, cuidado. Eu falei isso muito lá no curso de risco. Volta lá no curso de risco aqui também no Gran Curso, né? Então, cuidado. Às vezes a gente fala assim, ó, fulano que fez, né? Ou fez aí, né, em lato sensu. Bom, quem fez, eu não sei, mas eu sei quem assinou. O cara assinou, quem teve a responsabilidade ali em cima, quem assina é que vale. Então, cuidado, às vezes a pessoa fica, mas fui eu que fiz, mas eu não assinei. Beleza, mas a competência sobre aquele objeto é de quem assina e da maior autoridade que assina. Os outros assinam também para ter o direito autoral, mas quem tem a competência em si é quem aprova, quem assina. Então, por mais que um consultor, né, ajude a fazer, quem efetivamente tem responsabilidade sobre o documento é você. Então, você não consegue delegar isso, tá? Planejamento, coordenação, supervisão e controle. Ó, evitar o inchaço do Estado. Qual é o inchaço? Aí depende da corrente que está aí, né? Mas o Estado, né, é o que a gente chama, né, entre aspas aqui, do mal necessário. Eu preciso ter o Estado. Não existe organização sem o Estado, né? Até hoje eu não vi, tá? E ninguém duvida disso, né? Algumas pessoas ainda dizem, não pode ter Estado, mas assim, é só retórica, pelo menos na minha opinião. Precisa ter o Estado, mas tem que ter o Estado, o quê? Na medida certa. Ah, Walter, mas o que é esse certo aqui? Não sei, né? Mas é a medida certa. Se em algum momento você detectar que está grande demais, tem alguma coisa errada, você tem que atuar. Ganhar maior flexibilidade e agilidade. Ora, como é que eu ganho flexibilidade e agilidade, pessoal? Imagina que eu tenho que contratar alguém, né, por concurso, né? Aí veja, eu tenho uma necessidade pontual, não é perene, pontual. Preciso executar uma coisa pontual. Vamos supor que eu preciso de uma coisa que vai acontecer uma única vez
e aí eu vou pegar e eu vou contratar, aí é concurso, lei, decreto, manda para cá do orçamento, não sei o que, mas lá. Faz a licitação, contrata, o cara executa, tchau, demora um ano, beleza, foi bom te conhecer, ok. Isso seria a agilidade. Ah, mas não está tirando vaga do concursado? Ora, não, porque a vaga só existiu durante um certo período, naquele período não precisava mais. Para que eu vou ficar com alguém? Eu vou precisar desse alguém, mas para outras atividades, não para essa, beleza? Então eu teria flexibilidade e agilidade. Ressalvas, não é festa, né, pessoal? Eu não estou dizendo que é festa, né? Não é festa. Você tem que ressalvar o quê? Primeira coisa, pessoal, é de interesse público. É do interesse público que aquilo seja feito, né? Primeira coisa, conversa aí, tá? Segurança nacional, aquilo põe em risco a segurança nacional. Voltando aqui, às vezes o cara fala assim, olha, não, mas o cara vai ter acesso àquela informação. Mas aquela informação, às vezes, ela é restrita. Mas ela é de segurança nacional, pessoal. Aquilo vai comprometer o cara ter acesso, né, a um CPF de alguém, né, por acaso, momentaneamente, porque ele está expedindo um documento. Aquilo vai colocar em risco o próprio Estado brasileiro. Não sei, mas de repente a declaração de imposto de renda de uma alta autoridade brasileira, sim. E aí ele vai ser de reserva de competência, por exemplo, do auditor da Receita Federal, né? E determinadas funções, né? Por exemplo, um relatório de inteligência, né? Quem é que vai ter acesso? Alguém lá da ABIN ou um delegado lá, um agente de Polícia Federal. Aí não dá para terceirizar, né, galera? Agora, o cara que está lá, né, batendo a foto do documento XYZ, não pode ser terceirizado? Ah, não, porque a informação é restrita. Tem algum nível de restrição, mas é de segurança nacional, né, vai acabar com o país, vai desestabilizar um país porque o cara teve acesso a determinada informação. Beleza? Cuidado, esse termo de segurança nacional não é qualquer restrição de acesso, tá? Capacidade e interesse no mercado. Beleza, vamos lá. Bom, eu quero terceirizar. O mercado consegue fazer? Não, não consegue. Não temos empresa para fazer. Então não vou terceirizar. Imagina a época, né, que a Petrobras foi fundada, né? E aí eu vou especular, né? Quantas empresas brasileiras teriam capacidade, né, de fazer o que a Petrobras fez, ou que a própria Embraer fez à época, né? Então, você até pensa, né? Olha, eu vou terceirizar, mas não tem quem faça, né? E às vezes não é interessante você colocar aquilo na mão de uma empresa internacional. Se não for, aí é análise também técnica, né? E aí, nesse caso, não dá para terceirizar. Mas não é porque eu não queria terceirizar, é porque não dá. Aí eu crio aquela empresa, ela faz, mas pode chegar um dia, no caso que foi da Embraer, que não é mais interessante para o Estado manter aquilo dentro da administração pública. Ele fica fora, com certo controle, obviamente, mas fica fora, né? Tendo uma gerência, de mercado, beleza? E aí você vai analisando essas empresas, né, até ver até que ponto vale a pena ou não vale a pena terceirizá-las, tá? Beleza? Então, assim, essa parte da capacidade do mercado. E outra coisa, às vezes tem a empresa, ela tá lá. Aí o Estado diz assim, eu pago tanto. Aí a empresa fala assim, mas eu não estou interessado, eu vou na outra. Também não quero não. A outra, isso aí não vale a pena não. Então não há interesse no mercado. Aí eu mantenho, mas esse interesse, ele tem que ser o quê? Manifesto. Beleza, galera? Então, esse aqui é o cenário geral. Mas eu não concordo ideologicamente. Beleza, a gente já descartou isso daí. É isso aqui que a gente tem que avaliar para efeito de prova. Não é de hoje não, tá? Isso já vem sendo cobrado há muito tempo, beleza? Riscos, né, da terceirização, tá? Então, risco da terceirização. Descumprimento de contrato, a empresa faliu, o Estado não fale, né, entre aspas, né? Não se extingue, né? Então, aqui eu posso ter uma falência. Desvanecimento de competência do órgão. O que acontece? O órgão chega lá, ele começa a terceirizar tudo e não sabe fazer mais nada. Problema, né? Vulnerabilidade de segurança, aquilo que eu estava falando, vazamento, risco de captura, rotatividade, né? Aparelhamento. Eu vou botar meu sobrinho, vou botar o papagaio, o cachorro, peço para a empresa colocar, mas o servidor não pode interagir com a empresa. Em teoria, né, galera? Ele interage, né? Ele não deve, mas ele pode.
Ele não deve, mas ele acaba fazendo de uma forma errada, né? Mas aí contrata meu filho, contrata minha namorada, contrata não sei quem, eu começo a aparelhar, né? Burlando o concurso para poder aparelhar. São disfunções. São disfunções que devem ser tratadas, mas não são impeditivas, né? Não é porque vai ter um risco que eu vou parar uma coisa. Eu preciso ver se a outra alternativa tem um risco maior, certo? E o famoso aí, né, vendor lock-in, né, que a gente vai falar um pouquinho dele quando a gente for falar da parte de padronização, né? Se eu não me engano é no próximo slide. Então o que eu estou fazendo aqui, né, para aqueles que estavam ansiosos, né, que eu desse, o Walter fala que é tudo bonito. Não, estão aqui os riscos, né? Até porque mesmo eu dei para vocês os custos de risco. Eu tenho que analisar esses riscos. Agora a dúvida é, esses riscos são pertinentes? São impeditivos? Se sim, galera, não terceiriza, certo? Então vamos lá, ó. Descobrimento de contrato, desvanecimento do órgão, vulnerabilidade de segurança, aparelhamento e o vendor lock-in. Então, tem mais? Tem, mas esses aí são os principais, né? Então, você tem que estar atento. Terceirizei, né? Achei que esse risco aqui estava beleza, terceirizei. Mas o risco não morreu. Pô, será que a galera está contratando ali as namoradas lá para poder colocar lá na repartição? Será que o terceirizado, né, não está se apropriando de informações, né, que ele não poderia ter acesso, de repente repassando para quem não devia? Walter, mas o servidor também está sujeito, né, a essa regra. Sim, né, regimes são diferentes, aí todo mundo tem que ser monitorado, tá? Quem está lá dentro, né, não está começando a influenciar no órgão. Tem empresas, pessoal, que depois que entram, e eu não estou dizendo que são todas, elas começam a mandar no órgão, tá? Ela começa a mandar por vários aspectos, né, que eu devo tratar, né, no próximo módulo, né? Mas elas começam a influenciar decisões do órgão. E essas decisões podem auto-beneficiar a própria empresa, ou seja, ela forçar determinada arquitetura tecnológica que, por exemplo, ela vende, né? E aí você começa a entrar num estado de refém. Então esses aqui são os riscos, né? Vocês achavam que eu achava que era a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Alguns achavam, tá aqui, ó, bandeja para vocês. Analise, agora sejam frios, né? Realmente é impeditivo? Realmente não deve ser feito? Opinião técnica. E aí fica tranquilo, terceiriza ou não terceiriza. Beleza? Então esse bloco acaba aqui, a gente volta no próximo bloco aí com gestão organizacional, o professor Walter Cunha, diretamente do Gran Curso Online. Tchau!